Quando a gente pensa no estágio de um professor, qual é a primeira imagem que vem à mente? Um tipo de ensaio? Uma simples prática antes de começar o trabalho de verdade? E se essa fase fosse, na verdade, o momento mais crucial e transformador na formação de um educador? Pois é, hoje a gente vai desafiar essa visão mais tradicional. Toda a nossa conversa de hoje tem como base as ideias centrais de uma obra fundamental: Estágio e Docência. Esse livro é um verdadeiro marco, sabe? Porque ele propõe uma virada de chave completa na forma como a gente enxerga a prática, transformando o estágio de um mero requisito no verdadeiro centro da formação profissional. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai desconstruir aquela ideia mais antiga de estágio. Depois, vamos mergulhar numa proposta que transforma tudo num campo de pesquisa. Em seguida, a gente vai entender como isso ajuda a forjar a identidade de um professor e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro da educação. Vamos começar com uma pergunta que parece bem simples, mas que, na verdade, está no centro de toda essa discussão. Será que o estágio é só isso? Observar um professor mais experiente e copiar? Por muito, muito tempo, a resposta para essa pergunta foi basicamente sim. Mas, sério, essa visão de imitação é suficiente para formar os educadores que o mundo de hoje precisa? E é exatamente aqui que a crítica fica mais profunda. Para a gente entender por que a mudança é tão urgente, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos modelos que dominaram a formação de professores por décadas. O grande problema histórico na formação de professores é esse abismo aqui. De um lado, a teoria que se aprende na faculdade, que muitas vezes é bem idealizada, né? E do outro, a prática, a realidade da sala de aula, que é complexa, viva, totalmente imprevisível. O estágio, tradicionalmente, era visto como a ponte entre esses dois mundos, mas o jeito que essa ponte era construída estava errado. Essa separação entre teoria e prática acabou criando dois modelos bem falhos. O primeiro é o do aprendiz, que basicamente trata o estagiário como uma sombra que só precisa copiar o mestre. O segundo é o do técnico, que vê o estagiário como alguém que vai para a escola só para aplicar de forma mecânica as técnicas que aprendeu. Os dois modelos são muito passivos e, no fundo, não preparam para a complexidade real do ensino. Essa citação aqui vai direto ao ponto. Em vez de criar, de investigar, de construir o seu próprio saber, o estagiário acaba sendo reduzido a um mero executor de submodelos. Isso acaba impedindo o desenvolvimento da autonomia intelectual, que é, assim, essencial para um profissional completo. E aqui a gente chega no ponto de virada. A proposta de Pimenta e Lima é uma verdadeira revolução. E se o estágio não for só o lugar de aplicar teoria, mas sim um lugar onde se produz teoria. Essa é a ideia central. O estágio deixa de ser um apêndice, sabe, um requisito chato para cumprir, ele se torna o coração da formação. É um campo de conhecimento por si só. É o lugar onde a teoria da universidade encontra a realidade da escola e desse choque, dessa interação, nasce um conhecimento novo. Não é nem teoria pura, nem prática pura. É o saber docente. A metáfora perfeita para isso é essa aqui. A sala de aula vira um laboratório. E não um laboratório frio, estéril, não. Um espaço vivo, pulsante, onde o estagiário investiga os desafios, testa hipóteses pedagógicas e se torna o pesquisador principal da sua própria prática. Tá, mas como isso funciona no dia a dia? É um ciclo contínuo de pesquisa e ação. Imagina só, o estagiário observa que a turma está com dificuldade em um conceito. Ele problematiza isso, investiga as possíveis causas, analisa o que está acontecendo e propõe uma intervenção, uma nova forma de ensinar. Depois, claro, ele reflete sobre o que aconteceu. Esse ciclo transforma a prática em conhecimento e o conhecimento em uma prática cada vez melhor. Com essa nova visão, o estágio vai muito além de ensinar técnicas. Ele se torna o momento fundamental para a construção da identidade do professor. Ser professor é muito mais do que dominar um conteúdo. E o estágio como pesquisa ajuda a construir essa identidade em todas as suas dimensões. O eu profissional melhora ao investigar a própria prática. O eu social se forma na relação com a comunidade da escola. O eu ético aparece nas decisões do dia a dia. E o eu político desperta quando se entende a educação como uma ferramenta de transformação. Essa frase do Fernando Sabino, que é usada no livro, captura perfeitamente o espírito da coisa. A formação da identidade não é um processo solitário, de jeito nenhum. Acontece na colaboração, na troca, no diálogo com colegas, professores e alunos. É uma descoberta conjunta do saber e do mundo. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que essa mudança toda é tão importante, especialmente hoje em dia?
Porque o objetivo final não é formar alguém que só aplica receitas prontas. O mundo muda rápido demais para isso. O objetivo é formar professores que pensam sobre o que fazem, que criticam a realidade para poder transformá-la e que são capazes de se adaptar a novos desafios. Em resumo, profissionais autônomos. E isso hoje é mais crucial do que nunca. Num mundo com tantas mudanças sociais e tecnológicas, um professor que foi formado como pesquisador não tem medo do novo. Pelo contrário, ele encara cada desafio, seja uma nova tecnologia, seja uma nova dinâmica social, como um problema a ser investigado e uma oportunidade para inovar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se cada sala de aula se tornar um laboratório de descobertas, o que será que a gente vai criar? Que inovações e soluções podem surgir disso? A resposta não está em nenhum manual, mas sim nas mãos dos próximos professores pesquisadores.